Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$ 100 de bônus. Link aqui na descrição. Como é que começa essa tua jornada no jornalismo, assim, tipo, e eu não necessariamente aonde você começou, mas por que que você começou? Onde que te deu o estalo que você falou, é isso que eu quero fazer, assim? Rodolfo, para responder essa pergunta, eu preciso voltar bastante no tempo, porque eu fujo muito do estereótipo de jornalista esportivo e, em primeiro lugar, pela minha origem. Eu venho de um bairro de periferia, de BH, e não é que eu não pense, quando eu decidi ser jornalista, eu não pensava nem em ter um curso superior, porque quando eu sempre estudei em escola pública e eu estava ali no primeiro, segundo ano do ensino médio, veio essa coisa, nesse estalo de fazer faculdade, mas até ali eu tinha uma trajetória de vida muito bem definida. Os meus pais são gráficos, eles sempre trabalhavam nessa indústria, imprimindo jornais, panfletos, e aí um dia resolveram montar uma gráfica na garagem da minha casa. E eu, desde muito novo, 12, 13 anos, trabalhava com eles ali na gráfica, juntando papel, limpando máquinas, fazendo todo tipo de trabalho ali nessa gráfica na garagem da nossa casa. E na minha família, na família mais próxima, tios, primos, avós, tanto de parte de pai quanto de parte de mãe, não tinha ninguém que tinha feito jornalismo, muito menos tinha curso superior, ninguém tinha entrado numa faculdade. Você é o primeiro? Eu sou o primeiro da minha família. E então a trajetória ali era muito simples. Ano que vem eu termino o ensino médio, vou trabalhar, meter a cara aqui na gráfica com meus pais, ajudar. Então, que a história típica do jornalista esportivo é do cara que cresce ali assistindo programas e sonha. Cara, nunca passou pela minha cabeça até ali. E, curiosamente, uma coisa que foi um estalo para fazer faculdade, na campanha de 2002, a presidente, muita gente não vai lembrar, era jovem. Campanha que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. Na campanha do Lula, o Lula diz na propaganda eleitoral, e eu, assim, zero politizado, assistindo ali, o Lula falou uma coisa que, cara, me marcou completamente. Ele falou, no meu governo, o filho do pobre vai ser doutor. E, cara, te juro. Ó, arrepiei, mas, cara. e te juro, cara, eu era zero politizado. Eu não era de esquerda, não era nada. E essa fala, eu fiquei hipnotizado ali, caramba, se o cara que é candidato a presidente está dizendo isso, por que eu nunca pensei em fazer faculdade? E, cara, acho que no dia seguinte, eu fui atrás, mas como que é esse negócio de faculdade? Tem que fazer vestibular. E a partir dali, desse estalo, eu fiz. E, eu não fui beneficiário de ProUni, de cotas, não tinha naquela época, mas eu acredito que eu fui beneficiado simplesmente por uma mensagem eleitoral, eleitoreira naquele momento, mas aquilo me fez pensar em fazer faculdade a partir de... eu tenho esse plano, eu passei, o que eu vou fazer? E foi muito coerente com a trajetória de vida da minha família escolher jornalismo, porque, meus pais imprimiam jornais, então eu cresci lendo jornais e a coisa que eu mais gostava... É isso que eu queria entender. Antes deles montarem a gráfica na garagem de casa, eu ia trabalhar com eles, porque muitas vezes não tinha com quem ficar, e era um prazer. E eu lembro dessa cena como se fosse hoje, assim, eu debaixo, em gráfica grande, né, eram uns mesões, e eu entrava debaixo da mesa e ficava esperando sair o jornal para folhear, e saía com cheiro de tinta, cara, maravilhoso. E folheava e lia aquilo, e o dono da gráfica que minha mãe trabalhava tinha umas revistas também, eu ficava lendo placar ali, e era algo que me encantava, e eu falei, acho que posso ser jornalista, e foi aí que eu fiz vestibular, e foi complicado também, porque eu tinha que trabalhar na gráfica, né, nesse período, então eu estudava de manhã, trabalhava na gráfica à tarde, fazia cursinho à noite, é um cursinho popular lá em BH que chama pré-UFMG, preço mais acessível ali, e pude começar a estudar, porque
a gente que vem de escola pública é uma defasagem imensa. Muito grande. E naquela época, por exemplo, meus pais não tinham condição de bancar uma faculdade, então teria que passar numa universidade pública. Não passei de primeira, foi uma frustração gigante, mas aí eu conversei com meu pai, falei, pai, vou tentar mais um ano. Aí ele falou, cara, não, vai lá, tenta, e ele até me liberou um pouco do trabalho na gráfica para poder me concentrar mais, e aí na segunda tentativa consegui passar na UFMG, e foi para mim, assim, o divisor de águas da minha vida, que realmente me fez mudar de vida. E um fato curioso, né, eu falei que eu sou o primeiro da minha família a fazer faculdade, mas no mesmo ano, a minha tia, irmã da minha mãe, passou nesse vestibular, mas ela é, acho que 13 anos mais velha do que eu, e depois de muito tempo, depois de muito trabalho, ela também conseguiu estudar, e nós entramos juntos na UFMG. E, poxa, para mim isso é um orgulho imenso, né, de fazer parte da primeira geração da família que entrou na universidade, é algo grandioso. Isso é legal, como as políticas públicas são importantes. Então, sem dúvida. E mais do que isso, o pensamento também é importante, né, porque menos beneficiário da política pública até então, naquele momento, não tinha entrado, você se beneficiou de uma mensagem, de uma visão de que você poderia ser alguém, não que você não fosse alguém, mas alguém diferente, com expectativas diferentes daquelas que você tivesse. E é isso, quando a gente vem de periferia, de famílias pobres, famílias de trabalhadores, a nossa perspectiva de mundo é muito reduzida. Pequena, né? A gente, naquela época que não tinha internet, praticamente não tem informação. Então, tudo é feito para que você continue naquele lugar. E não, meus pais moram até hoje no mesmo lugar, no mesmo bairro, amo estar ali, mas você não expande suas perspectivas. E ali, uma mensagem de um político e obviamente eu votei no Lula naquela eleição, foi meu primeiro voto, né, para presidente, mas fez muito por mim. E minha mãe, por exemplo, estudou até a 3ª série. E, poxa, para minha mãe, eu ter conseguido chegar à universidade, depois, logo, todas as minhas irmãs fizeram, porque já tinham esse exemplo na família, cara, é a conquista de vida dela, da minha mãe. Foda, velho. É a realização. Então, a gente despreza, muitas vezes, políticas públicas, como cotas, ProUni. Cara, isso fez uma revolução no Brasil. Por mais que a gente esteja ainda muito atrasado em vários aspectos, eu mesmo que não tenha sido beneficiário direto, cara, eu tenho obrigação moral de apoiar esse tipo de coisa, porque a UFMG mudou minha vida, a Universidade Federal ampliou completamente minhas perspectivas de mundo, e que bom que mais pessoas hoje estão tendo acesso, mais pessoas de onde eu vim, porque realmente o maior medo do meu pai, o maior medo de todos os pais de família que moram em periferia, é de que o filho se torne bandido, porque a gente convive com isso muito perto ali, como essas perspectivas são muito reduzidas. Eu até acredito que, no caso da minha família, meu pai nunca foi um grande empreendedor. Tá? A gráfica hoje continua sendo na garagem de casa, pequenininha, um negócio familiar, mas acredito que ele até quis ali montar um negócio, estar mais próximo, para, de certa forma, impedir que... imagina se meu filho um dia descamba para a criminalidade. Então, esse era o grande receio da família. E eu ter me tornado, não só um jornalista, mas uma pessoa que tem curso superior, poxa, cara, isso é um motivo de muito orgulho, uma realização para os meus pais, que eu faço sempre questão de frisar. E como foi quando você entrou na universidade e descobrir o mundo, assim, ampliar os horizontes de pensamento, de descoberta? E até que ponto também, quando você entrou, você já olhava para o jornalismo esportivo, ou você era um jornalismo mais geral, político? O que você, quando entra no jornalismo, almejava? Até respondendo a primeira pergunta do Felipe, cara, o período na faculdade para mim foi de muitas descobertas. Primeiro, como não tinha cotas, a maioria dos meus colegas vinham de um lugar muito brancos e ali de famílias ricas. Então já foi ali um choque e eu passei a acessar um outro mundo. E outra coisa, nessa época, eu nem me reconhecia como uma pessoa negra. Eu não tinha uma consciência racial. Então, eu ali num bairro de periferia em que a maioria é negra, e muitos negros retintos,
eu tentava ali me colocar até como uma... Você fica meio sem lugar. E graças a um professor negro que eu tive na faculdade, o professor Dalmir Francisco, eu passei a ter consciência racial, que um dia numa aula, ele falando, por exemplo, aqui na sala nós temos o Breiler, que é negro, e eu era o único ali da turma, né, que fazia aquela matéria negro, e na minha turma de 50 pessoas, eram 3 pessoas negras, né, era algo... Então, eu passei a me identificar como um homem negro, embora não seja retinto, negro de pele clara, graças a uma mensagem também na faculdade. E ali, Rodolfo, eu não tinha... A minha ideia era fazer jornalismo. Eu já tinha ali me interessado pela profissão, já tinha me debruçado, mas o jornalismo esportivo mesmo, eu não tinha esse direcionamento. Até porque na minha casa não tinha TV a cabo, então eu não crescia assistindo ESPN, eu não era um fã de esportes ali de formação, então futebol internacional eu assistia muito pouco. Mas eu queria ser jornalista e trabalhar com o que viesse. Então, trabalhar no esporte foi mais ali os caminhos que a vida me levou, e não necessariamente um sonho, algo que eu busquei, porque ali eu estaria realizado se eu conseguisse um emprego na área. Então, a partir do momento que eu entrei na faculdade, esse era o meu único objetivo. E quando começa a história no jornalismo esportivo? Cara, Primeira experiência, assim. Então, na UFMG tinha um programa na rádio que se chamava Boomerang, na rádio universitária, e era de esportes. Então tinha ali um programa de estágio lá, fui estagiar no programa, porque era o que tinha ali disponível, e eu queria... Na faculdade eu fiz de tudo ali, trabalhei em jornal, cheguei a trabalhar até na assessoria de imprensa júnior do curso de comunicação. E por essa experiência no Boomerang, eu joguei futebol de várzea há muito tempo, sempre estava ali no meio, e na faculdade ninguém tinha esse perfil de gostar muito de futebol. Como eu era vascaíno morando em Minas, então eu era o vascaíno do curso de comunicação. E a partir disso eu fui sendo identificado assim, passaram a me indicar, tem um estágio ali em tal lugar. Comecei a fazer estágio no Lance, o Lance tinha uma redação em BH. Olha só. E aí, a partir desse estágio no Lance, isso foi me abrindo portas, até que eu comecei a fazer freela para a revista Placar, como correspondente, ainda na época da faculdade, já no último ano de faculdade, era uma espécie de correspondente em Minas da Placar, cobria Cruzeiro, Atlético, América, e ali que eu comecei a me direcionar. Adorei também, já gostava de esportes, mas não foi algo que eu... ali persegui, mas, queira ou não, acabei realizando o sonho, porque, como eu falei, na época de gráfica, eu lia muito, né, jornais, revistas, e uma das revistas que eu lia era a Placar. Então, aprendi a ler praticamente com a Placar. E ter trabalhado na Placar, eu falo até hoje, a minha grande realização profissional foi ter chegado na revista Placar, porque tem esse apego com a infância ali, um apego afetivo, e queira ou não, com o impresso, que sempre foi ali... Eu queria trabalhar no impresso. Esse era um objetivo, assim, que entre rádio, TV, impresso, o impresso era ali... Internet era muito incipiente naquela época, mas era um desses objetivos, e eu consegui ali casar as duas coisas, né? O apego com o futebol, e também esse apego afetivo com a infância, trabalhar no impresso e na revista Placar.